Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos falar uma palavrinha hoje que está no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, versículo de número 11, que nos diz: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois de Jesus ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Aleluias. Quer dizer, irmãos, em primeiro lugar, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela sempre vem pela manhã. Irmãos, em nenhum momento desta palavra nós vemos a mulher clamando para Jesus, pedindo para seu filho ser ressuscitado. Naim era uma pequena cidade que existe ainda nos dias atuais, no sopé do Monte Tabor. Uma cidade pequena que estava em peso no cortejo, se solidando com a viúva. O que nos leva a crer é que se tratava de uma mulher honrada. Mas em que momento aquela viúva orou? Ou ela clamou por Jesus? Ou clamou a seu filho? Saía o cortejo e as portas da cidade, e chegava Jesus e seus discípulos, e encontravam com o enterro grande multidão. Jesus olha para o jovem morto e se compadece dela, porque aonde Jesus chega, ele faz a diferença. Ela saía e Jesus chegava. Foi um encontro, irmãos, marcado. E Jesus olha para ela e lhe diz: mulher, não chores. Chegando, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou o que estava morto e começou a falar. Quanto amor de Jesus! Quanto amor Jesus tem pelos seus, irmãos! Ele não age porque tem poder, mas porque ele é movido pelo amor. É igual um carro com a gasolina. Jesus teve compaixão da mãe, das lágrimas, da dor, e foi ao encontro dela. Lágrimas, irmãos, são orações. Salmo 56, 8 nos fala que o choro é linguagem que desperta a ação de Deus. Jesus leu o que cada lágrima escorrida no rosto daquela mãe queria dizer. E ela não disse porque não cabia em suas palavras, mas Jesus o acalentou com suas mãos, com um não chores. Eu quero dizer que já parou para pensar que aquele filho morto era a última coisa que dava alegria para aquela mulher? Viúva, sem marido, e agora como ficaria sem filho? Quem cuidaria do seu lar, da sua casa? Ela tinha amizades com muitas pessoas, mas não era o suficiente, irmãos. A esperança dela estava depositada naquele filho. Aquelas lágrimas eram um choro profundo, saindo bem do fundo do seu coração. Mesmo porque nenhum choro se compara ao choro de uma mãe por seus filhos. Não sabemos se ela tinha condições de ter outro, ou se casar de novo. Mas Jesus estava marcando a vida daquela mulher para sempre. Ele devolveu alegria àquele coração angustiado e aflito. Jesus amou-a e fez por ela o que ninguém poderia fazer. Porque Jesus, ele é assim. Ele se compadece de nossas fraquezas. Ele se compadece de nossas decepções. Ele se compadece daquilo que você está passando. Creia, ore, busca o Senhor. Clame a Ele no profundo que Ele está te ouvindo. Eu quero dizer, irmãos, que Ele pode enxugar as suas lágrimas neste momento, enxugar as suas decepções, tirar a angústia do seu coração. Ele pode até contar as suas lágrimas. Mas Jesus mudou a situação dessa mulher. Assim como hoje Ele quer mudar a sua situação.
Creia, toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Aleluia.